Cada foto, uma recordação diferente. Uma saudade misturada com tristeza de um crime sem respostas. Juracy comemorava o aniversário com os familiares em Brasília, quando o filho de 31 anos era torturado até a morte em Araxá. Estávamos numa pizzaria comemorando o aniversário da minha mãe. 27 de junho, era aniversário dela, estávamos comemorando. Enquanto a gente estava comemorando, ele estava sendo torturado. Exatamente no mesmo momento. Fala pra mim, quando minha mãe vai comemorar o aniversário dela? Agora eu vou comemorar o meu aniversário ou a morte do meu filho? Essa pergunta nunca saiu de dentro de mim, entendeu? Nunca, e nem vai sair. Eu vou comemorar o que agora? Eu não quero que ninguém me dê nem uns parabéns mais. A informação chegou para a família ainda na madrugada do caso. A Dília foi a primeira a saber da morte do irmão. Após uma ligação, o pesadelo começou. Porque eu fiquei sabendo primeiro, 4 horas da manhã, e eu não quis ligar para ela imediatamente, porque eu queria aguardar pela manhã a confirmação 100% daquela notícia, né, dada apenas por telefone. Eu queria uma confirmação concreta antes de repassar para ela. Então eu segurei um pouco essas 3 horas de relógio aí, que foi de 4 da manhã até as 7 horas da manhã, que era a hora que o ML ia abrir para fazer o reconhecimento, antes de falar qualquer coisa para ela, porque poderia ser um erro, um engano, alguma coisa assim. Nesse meio termo, às 7h15, eu confirmei 100%, e eu não raciocinei muito na hora, estava muito nervosa. Eu comentei com a chefe dela o que estava acontecendo e que ela não ia para o trabalho, e se ela podia ir para lá, porque ela estava mais próxima. Ela morava bem mais próxima, a chefe da minha mãe, para ela ir para lá, já dar uma parada na minha mãe, expliquei o que estava acontecendo. Eu falei que eu estava a caminho para poder explicar. Mas ela se enganou, achou que a minha mãe já sabia. E por telefone, aí numa mensagem ela deu uma escapulida para minha mãe. Sinto muito pelo que está acontecendo. Apesar dela não ter falado 100%, quando eu cheguei na porta, minha mãe meio que já estava sabendo, entendeu? Dione Rodrigues e Antenor Meirelles foram levados para um galpão no bairro Vila Silvério. Foram horas de tortura com um fio elétrico enrolado em uma corrente. Várias manchas pretas no chão se formaram por conta dos choques. Antenor conseguiu fugir do galpão, mas Dione não resistiu às descargas elétricas. As imagens da câmera de segurança do hospital mostram o momento exato em que uma caminhonete chega na unidade de atendimento. Várias pessoas se aproximam do veículo e Dione Rodrigues de Jesus, de 31 anos, é colocado em uma maca e levado para a unidade. Segundo os militares, a vítima já chegou sem vida no hospital. A caminhonete que estacionou na porta da UPA era de Silvio Fernandes, principal suspeito de ter organizado o crime. Na época, o empresário atuava no ramo de construção civil e ainda contou com a ajuda de 2 funcionários. No dia seguinte à ação violenta, os 2 capangas foram presos. Já o empresário ficou foragido por 5 dias e foi encontrado em Rifânia, a 100 quilômetros de Araxá. Em depoimento, o empresário explicou que a motivação do crime seria um furto de uma bateria que, pelo menos para os policiais, nunca aconteceu. Na verdade, esse empresário informou, depois da sua prisão em flagrante delito, que suspeitava que um ou os dois, as 2 vítimas, teriam subtraído da empresa uma bateria para recarregamento de outras baterias, uma bateria maior que serve para o recarregamento de outras baterias. Um bem aí estimado no valor aproximado de R$ 2.000, R$ 2.500. Mas a Polícia Civil verificou que não foi registrada ocorrência policial sobre esse suposto crime, o que levaria o fato a conhecimento dos órgãos de segurança para apurar da forma devida. Nem mesmo depois do fato ocorrido, depois da morte ocorrida, da tentativa de homicídio ocorrida, também não apurou-se se de fato foram as vítimas as autoras do crime. O que mesmo se tivesse sido apurado, realmente foram elas as autoras dessa subtração, jamais justificaria o resultado lesivo nelas praticado. Segundo as investigações, os autores da tortura já sabiam que Dione estava morto. Mesmo assim, o empresário determinou que um dos funcionários levasse Dione para o hospital. Logo depois de praticarem os atos de violência contra a segunda vítima, que efetivamente veio a óbito, esse empresário determinou que um dos colaboradores que lá com ele estava praticando o crime levasse essa vítima para o pronto atendimento. Apesar de já saber que essa vítima já estava morta, já estava em óbito, eles decidiram, entre os 3, que um deles levaria, sob determinação do empresário, levaria essa vítima para a UPA local.
Chegando na UPA, a fim de dar entrada com a vítima no hospital, a direção do hospital, ao perceber a natureza e a gravidade das lesões, acionou a polícia militar. E esse indivíduo, então, foi preso, foi detido em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para averiguação. Aqui na delegacia foi realizada a prisão em flagrante delito dele, ele confessou o que aconteceu no dia, qual foi o seu envolvimento e indicou para os policiais civis o local, esse barracão, onde os atos de violência ocorreram. Juraci e os outros 2 filhos vivem em Brasília. Com a morte do filho a 800 quilômetros, a Prefeitura de Araxá providenciou uma forma de buscar a família para participar do velório no cemitério São João Batista. Justiça, né? O que mais espero, eu não sou uma pessoa de vingança ou de desejar o mal para a pessoa que fez isso com meu filho, mas eu quero justiça. E que seja cumprido mesmo. É isso. Eu tô desesperada, né? Imagina se perder um filho, assim. E saber de última hora, em outro estado, em outra cidade, você tem que vir para cá, sofrendo de um dia para o outro, e sofrendo essa dor que não dá para explicar a dor que eu tô sentindo, né? Quem olha assim para mim pensa, ela tá toda tranquila, de boa, não tem nada. Eu quero justiça pela morte do meu filho, mas justiça mesmo, não é aquela coisa que leva lá a pessoa e dá uma passeadinha lá e sai, não, eu quero justiça mesmo. 10 meses depois do crime, é como se o sentimento daquela segunda-feira ainda ecoasse no coração da família, que busca de todas as formas compreender a morte de Dione. É bem torturante, entendeu? Porque, querendo ou não, eu era a pessoa que tinha mais contato com ele, entendeu? A gente era mais cúmplice, amigo, entende? E homem, assim, mas ainda irmão, né? A gente tem um vínculo mais forte, porque ele confiava mais em mim, em segredos dele e tudo, ele contava pra mim, entendeu? A gente tinha mais contato. Inclusive, eu estava até marcando para ele poder vir em Brasília me ver, mas eu vi que isso ia atrapalhar os estudos dele, então ele falou para a gente esperar um tempo, pelo menos ele normalizar mais, né? Eu acredito na lei. E é por isso que a gente está aqui. Porque se eu desacreditasse, a gente estava deitado na cama, triste, deprimido, até já tivesse tirado a vida. Porque eu vou te falar, uma dor dessa eu não desejo para ninguém. Você perder alguém que você ama, da sua família, dói. Mas perder da forma que a gente perdeu é tipo te matar também, entende? É todo mundo aqui fazendo terapia, a gente tem despesa com terapia, é com remédio. Eu não consigo mais trabalhar, eu pedi demissão, eu saí. A minha mãe, a vida dela acabou, a minha mãe, ela só sobrevive. Silvio Fernandes Machado e os outros 2 suspeitos continuam no presídio de Araxá aguardando a audiência de pronúncia que vai definir se os 3 vão a júri popular ou se serão julgados pela justiça comum. Para Juraci, que perdeu o filho e pede tanto por justiça, independente do que acontecer, nada vai trazer o filho dela de volta. Eu fiquei num estado de choque tão grande, tão grande. Eu não conseguia nem chorar, eu fiquei congelada. Não entendia o que estava acontecendo. Aí eu tive a notícia de manhã, né? Pela manhãzinha. Tanto que até hoje, de quando isso aconteceu, não tem um dia de manhã, assim, quando eu acordo, revivendo tudo isso, como se eu tivesse tendo aquela notícia de novo.